Fala assim com o seu irmão. O pai... Pode falar alto. Olha para alguém aí agora. Olha só. Olha para alguém aí agora. E fala assim. O pai vai te pegar hoje. E quem é o pai? Quem é o pai? O pai é Deus. E Deus é o quê? É amor. Então quer dizer que você hoje tem um encontro com o amor. Então faz mais um coraçãozinho aí para quem está do seu lado e fala assim: você tem um encontro com amor hoje, Zé Maria. Eu queria que você ficasse de pé, abrisse a palavra de Deus, ou ligue a palavra de Deus no capítulo 4 do livro de Juízes. E prepare para ficar um pouco de pé, que nós vamos ler o capítulo todo. E muito interessante, porque tem uma frase de um cara que eu gosto muito. Ele é um filósofo contemporâneo. Alguns já devem ter ouvido falar dele. É o Mário Sérgio Cortella. Ele fala algo assim: a tragédia não é quando um homem morre, é o que morre dentro de um homem quando ele ainda está vivo. Preste atenção e o Espírito Santo de Deus já vai estar ministrando no seu coração. Antes de ler, segura aí um pouquinho de pé. Ontem aconteceu algo lá em casa e a minha esposa me fez raiva, cara, sabe? Fiquei com raiva dela. Mas sabe, hoje eu parei e pensei assim, cara, a maioria das vezes que ela me faz raiva, né, ela tá certa, né? Vai fazer o quê, né? Mas assim, não deixei de ficar com raiva naquele momento ali. Mas sabe, naquele momento, o que ela me fez inspirou uma das frases aqui do sermão. Sabe o que é a conclusão que eu cheguei? Quando a gente anda, Marcelo, na companhia de pessoas certas, até quando ela te faz raiva, ela te inspira. Quando você está na companhia de pessoas que Deus separou para você, Gravel, até quando algo não vai sair da maneira que você estava pensando, vai mexer com você, vai te inspirar, vai te provocar, vai fazer você se mover. O Espírito Santo já está ministrando no seu coração, eu tenho certeza. Capítulo 4 de Juízes vai falar assim: e aconteceu que logo depois da morte de Eude, novamente os filhos de Israel praticaram o que Yahvé, o Senhor, condena. Assim, o Senhor Deus os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que dominava em Azor. O comandante do exército era Sísera. Preste muita atenção nesses nomes: Jabim, Sísera, que habitava em Razorete e Ragoim. Os israelitas se lamentaram e clamaram a Yahvé, porque Jabim, que possuía 900 carros de ferro, os estava subjugando há 20 anos. Nesta época, Débora, uma profetisa casada com Lapidote, julgava e liderava Israel. Ela assentava debaixo da conhecida tamareira de Débora, que ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. Os filhos de Israel costumavam vir até ela para que ajuizasse sobre as suas causas e questões. Certa ocasião, Débora mandou chamar Baraque ben Avinoam. Baraque, filho de Abinoão, da cidade de Quedes, da tribo de Naphtali, e lhe declarou: Yahvé, Deus de Israel, em verdade te ordena: prepara-te, toma contigo 10.000 homens dentre os filhos de Naphtali e filhos de Zebulon, e vai ao monte Tabor. Eis que farei com que Sísera, o chefe do exército de Jabim, marche com os seus carros e suas tropas até o rio Quisson, a fim de guerrear contra ti. Contudo, eu os entregarei em tuas mãos e tu o vencerás. Então Baraque rogou a Débora: se tu vieres comigo, eu irei, mas se não vieres comigo, também eu não marcharei.
Ao que Débora lhe assegurou: que seja como pedes, certamente irei contigo, contudo não será a tua glória desta empreitada, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E levantando-se prontamente, partiu Débora com Baraque em direção a Quedes, onde Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali e separaram 10.000 homens que os seguiram. E Débora marchou ao lado de Baraque. Entre mentes, o queneu Eber tinha se separado dos demais queneus do clã dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda perto do carvalho de Tissanaim, que localizava-se nas proximidades de Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todas as suas tropas de Hassorete Ragoim ao rio Quisson. Então Débora afirmou a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. Porventura não marchou Iavé à sua frente em seguida, pois Baraque desceu do monte Tabor e 10.000 soldados após ele. Iavé encheu de pânico a Sísera e aniquilou todos os seus carros de ferro e todos os seus numerosos exércitos diante de Baraque. E Sísera saltou do carro de ferro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e os soldados inimigos até Hassorete Ragoim. Todo o exército de Síria foi morto a fio de espada. Não sobrou um só adversário vivo. Sísera, contudo, fugiu a pé em direção à tenda de Jael, esposa de Eber, o queneu, porquanto havia paz entre Jabim e o rei Hassor e o clã de queneu Eber. Saindo Jael ao encontro de Sísera, ofereceu-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Ele prontamente aceitou o convite e ela cobriu com um tecido. Então ele rogou: dá-me, peço de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um recipiente feito de couro que continha leite, deu-lhe de beber e cobriu de novo. E Sísera recomendou à mulher: põe-te alerta à entrada da tenda, e há de ser que se vier alguém te perguntar: há alguém aí? Responde imediatamente: não. Então Jael, esposa de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na têmpora, atravessando a cabeça até ficar na terra. Ele dormia profundamente, vencido pelo cansaço, e assim morreu. E eis que surge Baraque perseguindo a Sísera. Jael saiu ao seu encontro e anunciou-lhe: vem e te mostrarei o homem que procuras. E ele entrou com ela e contemplou Sísera caído, morto, com estaca atravessada nas têmporas. Assim Deus derrotou humilhantemente naquele dia a Jabim, rei de Canaã, perante todo o exército de Israel. A mão dos filhos de Israel pesava cada vez mais duramente sobre Jabim, rei de Canaã, atacando-os sem parar, cada vez com mais força, até que finalmente exterminaram todo o povo de Jabim, rei de Canaã. Amém, glória a Deus, aleluia. Pode se assentar agora. Talvez você se pergunte assim: nossa, que texto longo. A gente podia ter lido sentado, né? Tirando o Gravel que estava sentado ali. Mas a intenção foi intencional. Eu queria realmente mexer com você. Eu queria te provocar. Eu queria levar você a sair daquilo que você está acostumado a fazer. Preste atenção. Você é um agente criador de Deus. Você tem noção disso? Você é um agente criador de Deus. Lá no início, em Gênesis, quando Deus, através da palavra, fazia assim: que haja luz, e houve luz. Quando ele
através do comando, dizia assim, que haja luz. O Espírito Santo, ele pairava sobre a face das águas, ele dançava sobre a face das águas. E Jesus, que era o agente criador de Deus, ia lá e pá, fazia. E que haja separação. Deus falava, o Espírito pairava e Jesus fazia. Porque em João está dizendo que nada do que foi feito sem Ele. E Jesus estava com Deus e o Espírito Santo na formação do mundo. E quando Ele vem para cá, para a terra, Ele vem se tornar o agente criador de Deus, para mover, para nos ensinar, para construir algo. E Ele morre, ressuscita, sobe aos céus e deixa o Espírito Santo, o Consolador. Vai entendendo o rolo aí, que o Espírito Santo está ministrando no seu coração agora. E Ele morre, ressuscita, assunto aos céus, deixa o Espírito Santo e fala assim: ei, se você crer, você vai fazer obras ainda maiores. Ele deixa para nós um dever, sabe de quê? De ser um agente criador de Deus aqui nesse tempo, nessa geração. Aí você pergunta: meu Deus, o que tem a ver com o texto aqui? Olha só, todos lembram de Josué, o grande guerreiro visionário, que comandou o povo de Israel aqui a grandes conquistas. A palavra de Deus nos diz que o povo de Israel, ele serviu a Deus enquanto Josué viveu. E também, depois da morte de Josué, enquanto os líderes anciãos que sabiam das grandes coisas que Deus fez por Israel, viveu, o povo serviu a Deus. Veja bem, você é um agente criador de Deus. Mas depois que toda aquela geração morreu, uma nova geração se esqueceu dos grandes feitos de Deus. E o Espírito Santo está ministrando no seu coração agora. Aquela geração esqueceu dos grandes feitos de Deus, e aquele povo, esse era o contexto do capítulo, do que as pessoas viviam aqui em Juízes 4. Sabe o que acontecia? O povo vivia um ciclo. O povo vivia um ciclo entre fazer o que era mal aos olhos do Senhor, ser escravizado, ser derrotado, ser oprimido, se arrependiam, Deus entrava com a provisão, libertava eles viviam um tempo na presença de Deus, vivendo aquilo que Deus tinha para eles, mas logo o que acontecia de novo? Eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E esse é o contexto do texto que a gente leu de Juízes. Nesse tempo aqui, vocês vão observar que no capítulo 4, e ele se repete, a história se repete no capítulo 5. O capítulo 4 é uma visão histórica desse contexto, do que aconteceu. O capítulo 5 é uma visão poética, é um cântico. Então, medite nele quando chegar em casa, que Deus vai falar mais ainda com você do que Ele já está falando, do que vai falar ainda. Você vai ver, como a gente leu, que no versículo 4 do capítulo 4, nesta época, Débora, uma profetisa casada com Lapidote, julgava e liderava Israel. Talvez você pense assim, numa época onde as mulheres não eram valorizadas, onde as mulheres nem contadas eram, o que essa mulher estava fazendo, julgando Israel. Sabe por que Débora estava julgando Israel? Porque não havia guerreiros, nenhum homem que quisesse lutar no povo de Israel. Os homens se ocultaram do papel que Deus tinha para eles. Aí o Senhor deixou de fazer? Não. Levantou Débora. Meu Deus. O Senhor levantou Débora. E aí? Olha o tamanho da encrenca que aconteceu aqui
no texto que a gente leu. O povo estava sendo subjugado durante 20 anos pelo rei Jabim. Lembra que eu falei? Presta atenção no nome Jabim. Jabim significa com discernimento, tá? O comandante dele, que é o Císera, quer dizer, sabe o quê? Ordem de batalha. Então, eles estavam sendo subjugados há 20 anos. Por quem? Por cara com discernimento e pelo comandante dele, ordem de batalha. Então, sente o tamanho da encrenca que eles estavam encarando há 20 anos ali. E nem por isso o povo deixava, e Deus entrava com a provisão, e nem por isso o povo deixava de viver aquele ciclo de fazer o que era mal aos olhos de Deus, de se arrepender e clamar, de ser ouvido, de receber a provisão, de novamente fazer o que era mal para o Senhor. Toda vez que eles caíam, Deus levantava homens e mulheres de Deus, usados por Deus para tirar o povo daquele lugar ali. Só que acontecia uma coisa nesse contexto, a gente está contextualizando o capítulo que a gente leu. A cada ciclo que se repetia, a história ficava pior. A cada ciclo que se repetia, a condição deles era pior do que a anterior. Ah, eles clamavam. Ah, Deus usava. Levantava pessoas, sim. Eles se arrependiam. Tudo voltava ao normal, sim, mas logo em seguida, quando eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor, eles voltavam àquela condição de escravidão, opressão e ser subjugado. E cada vez era pior. E o Espírito Santo está ministrando no seu coração, eu tenho certeza. Sabe, enquanto eles lutavam contra o cara que era com discernimento e contra o comandante dele, que era o ordem de batalha, cara, ninguém segura o cara desse. E aí, quem está vindo lá? Ah, é o comandante do Jabim, é o ordem de batalha. O cara já abria todo mundo, já ficava com medo, cara. Era o ordem de batalha e o rei era o com discernimento. Olha só, e o comandante do povo era quem? O comandante do povo de Israel era o Baraque. Baraque quer dizer, sabe o quê? Relâmpago, trovão. O comandante do povo de Israel era o Baraque, era o trovão, mas ele estava sendo subjugado pelo cara que tinha discernimento e pela ordem de batalha. Como assim? Baraque se ocultou do papel que Deus tinha para ele. Sabe por quê? Porque na tradução Nova Almeida e atualizada é diferente dessa tradução que a gente leu aqui. No capítulo 5, no 6, a Débora deixa claro para ele, assim, quando ela chega para confrontar ele, ela não fala assim, vai que o Senhor te ordena, vai lutar, homem. Ela não fala isso, ela pergunta para ele, por acaso o Senhor já não falou com você? Por acaso o Senhor já não te alertou? Por acaso o Senhor já não te deu a ordem? Vai, faça. Ele pega e fala assim, sim, mas eu só vou se você for. Eu só vou se você for. Ei, o trovão, cara, o relâmpago, o comandante do exército de Israel estava deixando o povo ser subjugado. Ele já tinha ouvido de Deus antes, porém, ele tinha hesitado. E o Espírito Santo está ministrando no seu coração agora. Sabe, a tecnologia desses caras, os caras tinham 900 carros de ferro. 900 carros de ferro. Sabe o que era isso? Comparado aos dias de hoje, é como se fosse lutar contra o exército dos Estados Unidos com aqueles drones, aquelas tecnologias que nem soldado vai, né? Vai lá os drones lá e chega lá em cima e dizima tudo e acabou. Era 900 carros de ferro.
Imagina só. Mas Baraque foi. A palavra de Débora mexeu com ele. Lembra que eu falei? Quando você anda na companhia de pessoas certas, elas te inspiram, elas te movem. Isso faz jus àquela frase que a gente ouve, né? Nós somos resultados das 5 pessoas que a gente mais anda. E é verdade isso. Nós somos resultado das 5 pessoas que a gente mais anda. Por quê? Porque quem anda com você te influencia diretamente. E aqui era Baraque. Baraque, o trovão de Israel, estava morto. Estava um homem frouxo. Um homem que não se posicionava para tomar aquela posição do que Deus tinha para ele. Mas quando chegou Débora, mulher cheia de Deus, e interessante falar aqui, e eu queria que você prestasse atenção nisso. Débora, ela julgava, que a gente leu aqui, Débora julgava o povo debaixo de quê? De uma tamareira. Ei, olha que forte isso. O Espírito Santo está ministrando no seu coração. Débora julgava debaixo de uma tamareira. Ela estava lá sentada, colocava a mesa de escritório lá, o notebook dela, e ficava, pode vir, vem o próximo aí, por favor. Pegou a senha lá, vem. Então ela vinha para julgar o povo, para resolver as encrencas do povo. A tamareira está aqui. Que tamareira é essa? Tamareira é uma árvore que naquela época demorava 80 anos para dar fruto. Tinha um ditado lá que falava assim: quem planta maçã, colhe o quê, meio? Quem planta uva, colhe o quê? E quem planta tamareira? Colhe paciência. Sabe por quê? Porque demora 80 anos para dar o fruto. Então a tamareira, quem planta tamareira não colhe tamareira. Se eu plantar tamareira agora, pô, sem chance. Então, mas o que isso tem a ver? Cara, tem tudo a ver. Isso deixa uma lição para a gente. Talvez o que Deus está te chamando para fazer agora vai refletir na próxima geração. E quando ela leva a mesa dela para debaixo dessa tamareira, ela está dizendo da importância daquilo que está sendo feito ali. Ela quer fazer o que Deus manda, não importa se vai aparecer o fruto aqui nessa geração. Mas existe uma geração clamando para que nós nos posicionemos. Que nós fiquemos em posição para ser usados por Deus. E segue. Então, imagina Baraque, subiu em cima do morro, lá em cima do morro, olhou e viu os drones lá. Aquele 900 carros de ferro fazendo barulho, aqueles soldados com escudo, com lança na mão, gritando. Cara, ele ficou doido, ele falou assim: eu não vou não, vou nada, estou fora. Mas Deus coloca as pessoas certas ao seu lado, basta você ouvir e obedecer. O que isso tem a ver com os nossos dias? Você é um agente criador de Deus. O que isso tem a ver com os nossos dias? Existem algumas coisas que querem tomar conta daquilo que Deus tem para você. Existem coisas no mundo espiritual que querem subjugar, escravizar e te paralisar. O inimigo, o seu inimigo, o nosso inimigo, ele quer tomar posse daquilo que Deus tem para nós. E a gente, muitas vezes, a gente fica parado, impotente, diante da grandeza do inimigo. O inimigo é tão imponente, que ele, só de olharmos, nós nos sentimos impotente. Mas você que gosta de anotar, anota essa aí. O que você vê como imponência no inimigo, Deus vê como impotência. Porque o olhar de Deus é diferente do nosso olhar. E basta a gente estar com Ele,
Basta a gente estar com pessoas que Ele prepara para estar conosco, que a visão muda. A visão muda. E você aceita o desafio. O inimigo, ele quer tomar posse do que Deus tem para nós. Preste atenção nisso. Você é um agente criador de Deus e você não pode ficar paralisado por isso. Isso precisa mexer com você, precisa mexer comigo. Muitas vezes nós vivemos um ciclo. Que ciclo é esse? Um ciclo repetitivo entre fazer mal aos olhos, fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor, se arrepender, clamar, ser ouvido, receber provisão. E Deus entra com a provisão sempre, porque a graça e a misericórdia dele sempre vai nos alcançar. Mas aí é aquele momento que a gente dá aquela relaxada. A gente relaxa e volta a fazer de novo. O Espírito Santo está ministrando no seu coração. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, o inimigo, ele se levanta, sabe, com discernimento e com quê? Com ordem de batalha. Sabe para quê? Para te parar, te paralisar, trovão. Quantas vezes nós nos colocamos no lugar de Baraque, que era para ser o trovão, o relâmpago, mas porque o inimigo levantou com discernimento e com ordem de batalha, a gente perde a visão. A gente não quer ser um agente criador de Deus mais. E o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Muitas vezes, sabe o que acontece? Você fica esperando os outros ir junto. Eu, você, a gente fica esperando os outros irem junto com a gente, para a gente viver aquilo que Deus tem ali. O que Deus tem está ali para nós. Mas eu só vou se o José for. José, você vem comigo? O José vem, né? Mas eu tenho certeza que vem. Gravel, você vem comigo? Vem também, partiu. Mas muitas vezes a gente está perto de pessoas que não vão. Eu cheguei perto dos dois ali, eu tenho certeza que eles partem comigo. Mas imagine que fossem outros dois aqui e eu, cara, olha lá o que Deus tem pra gente. Partiu? Não vão não. Vão ficar. Aí sabe o que acontece com a gente? A gente fica. Só que essa história que a gente leu aqui, se você ler ela novamente, o capítulo 4 e o 5, você vai observar que algumas das tribos de Israel não enviaram soldados para essa batalha. Como assim? É exatamente isso. Algumas das tribos de Israel não foram. Mas quando Deus quer fazer, aleluia, glória a Deus. Quando Deus quer fazer, Ele não precisa de unanimidade. Deus não precisa de unanimidade para agir. Ele precisa só que eu e você, vamos, obedeçamos Ele. Então nunca espere unanimidade, nunca espere vontade, desejo dos outros para ir com você. Quando você viu o que Deus tem para você ali, cara, eu vou. Se você não for, você vai perder, mas eu preciso ir. E assim eles foram, debaixo da palavra da profetisa e debaixo o quê? Da autoridade de Baraque, do trovão, que enfim acordou e foi para a batalha. Ele não ficou esperando as outras tribos irem. Meu Deus, e o Espírito Santo está ministrando no seu coração, eu tenho certeza. Quantas vezes você olhou de cima assim do monte e observou o tamanho da encrenca que te esperava? Aí você falou assim: eu não vou não, não tem como romper, né? E não tem como viver isso que Deus tem para a gente não, é muito difícil. São 900 carros de ferro, é alta tecnologia de drone. Olha só, existem mentiras a seu respeito que Satanás quer que você acredite. Sabe por quê?
Porque ele quer te paralisar, ele quer impedir de você viver aquilo que Deus tem para você. Qual que é a sua posição? Obedecer. Qual que é a sua posição? Ouvir a voz de Deus. Qual que é a sua posição? Andar com pessoas de Deus, andar com pessoas que vão te inspirar, porque assim você vai inspirar alguém. Olha só, o que nos assusta e o que nos paralisa, muitas vezes nos conforta, porque diante de um perigo, diante de um exército grande, diante das dificuldades, muitas vezes é melhor a gente fazer o quê? Acomodar, ficar quietinho, ficar paradinho. Não esquece isso não. O que te assusta te paralisa, e o que te paralisa te conforta. E o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Você é um agente criador de Deus. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor mostre para cada um aqui onde o Senhor quer usar. Espírito Santo, eu te peço, revele para eles agora, no decorrer dessa ministração, que o Senhor possa falar no coração de cada um, revelar para cada um onde você quer usar eles poderosamente no Senhor, que os ouvidos deles estejam abertos para receber do Senhor. Você só vai receber se você acreditar. Mas, voltando no texto, meu Deus, está dentro aqui, glória a Deus, aleluia. Existe graça de Deus para eles. Em meio àquela confusão toda, existe graça de Deus, né? Porque diante de tudo isso, Deus levantou uma mulher, a Débora, que significa abelha, significa trabalhadora e esforçada. Ei, lembra que eu falei da minha esposa? Deus coloca uma Débora do seu lado, uma abelha, uma trabalhadora, uma mulher esforçada, para mostrar para você assim, vai que tem jeito, vai meu filho, acredita. E aí é triste, ela só foi levantada por Deus, porque os homens se ocultaram de viver o seu papel. Isso é tenso. Só que não foi somente Débora, né? Lembra que na história apareceu uma outra mulher? Tem a Jael. Quem é a Jael? É a que montou a tenda. Que tenda? É a tenda onde o comandante, o Císera, o ordem de batalha, ficou desesperadão. Para onde eu vou? E o bicho está pegando. Tem lugar para mim aí? Ah, tem, pode vir, chega aqui. Olha só, estratégia. Deus usou Jael. Quando Deus quer fazer, Ele não precisa de unanimidade, e Ele ainda levanta pessoas de fora para fazer, porque ela não era do povo de Israel. Então Deus levantou Jael. Ele quer fazer, nada para. É o trem-bala, né? Não é da colina não. É o trem-bala de morro abaixo. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Ele não precisa de unanimidade, nem precisa muitas vezes da gente querer. Quem deixa de participar, de ter o privilégio, somos nós. Ele levanta pessoas lá de fora, assim como levantou Jael. E deu estratégia para Jael. Ele chegou lá, e aí, tem um abrigo aí? Ah, tem sim, pode entrar, Senhor. Seja bem-vindo. Ela abre e ele entra. Você me arruma um pouco d'água? Nada, que água? Toma leite, bebe leite. Você me arruma um lugar para deitar? Nossa, tem aqui a melhor cama da casa, onde você vai ficar confortável, você vai deitar, você vai dormir, você vai ter belos sonhos. Ele que não sabia, né? A encrenca, o tamanho da encrenca. Então deita aqui, dorme, que eu cuido de tudo. Deus deu para Jael uma estratégia. E quando Deus quer dar a estratégia para o povo dele, Ele levanta Déboras, Ele levanta Jael, Ele faz o homem desacreditado e que não se posicionava, se posicionar, porque Ele quer usar, Ele quer levar o povo dele aonde eles pretendem que Ele vá, e ali está a promessa, e ali está o lugar onde Ele quer levar o povo dele.
E o povo dele clamou, e nada segura o clamor do povo de Deus quando ele resolve clamar. Você pode expressar de alguma maneira? Olha, presta atenção nisso, no que eu falei, nada segura o clamor do povo de Deus, cara. Um povo arrependido, um coração arrependido, um povo que clama, e o Senhor fala assim: ei, vou entrar com a provisão para você, toma aí, Débora, Jael. Meu Deus, e onde estava? Onde Débora julgava? Lembra, debaixo da tamareira, onde Jael montou, meu Deus, a tenda, está escrito aqui, debaixo do carvalho. Você pode achar que é coincidência, mas essas duas árvores, elas transmitiam segurança. O carvalho transmite segurança. Ela montou a tenda debaixo da segurança. A outra julgava debaixo da árvore da tamareira. Segurança. Preste atenção e ouça as pessoas que Deus tem colocado do seu lado. Sabe para quê? Aquelas pessoas que vivem com a vida debaixo de segurança. Baraque ouviu. Deus usou as duas pessoas que tinham uma vida debaixo de segurança. Essas duas árvores simbolizavam segurança. E Débora encoraja Baraque, e ele lembra do que o Senhor falou com ele, mas que ele não estava ouvindo, e através dela, Deus dá uma segunda chance para Baraque. Isso é muito lindo. E no capítulo 5, que eu disse para vocês, que conta a mesma história, só que de uma maneira mais bonita, mais poética, em forma de um cântico, vai falar o seguinte, e fica ligado aí: Deus moveu o reino espiritual naquela batalha. Sabe por quê? Porque ele gerou pânico entre eles. Quando o ordem de batalha, lembra? Ele sai correndo antes dele entrar na tenda de Jael. Que doideira que acontece. Cara, a terra estremeceu. Olha só, os céus se esvaíram em gotas. No capítulo 5, versículo 4 vai falar isso. As nuvens se desfizeram em chuva. E o Espírito Santo está ministrando no seu coração. O céu desceu naquele lugar, gente. As montanhas tremeram. O efeito sobrenatural moveu o natural naquele dia. E a vitória veio através disso. A vitória do povo, ela veio através do sobrenatural de Deus. De nada adiantou tecnologia avançada. Drone, já era. E mais lá atrás, mais lá na frente, nesse mesmo livro, eu descobri uma coisa. E eu anotei aqui que eu quero compartilhar com vocês. Esse rei, Jabim, ele era um homem que ele usava as mulheres como objeto. Mais na frente está contando isso. E um homem que usava as mulheres como objeto foi derrotado por um objeto nas mãos de uma mulher. Ei, segura isso aí. Esse é forte. De nada adiantou tecnologia avançada. Quais as pessoas que levam a presença de Deus que tem andado com você? Baraque, quando se viu apertado, e Débora confrontou ele, falou assim: você vai ou não vai? Eu vou, mas só se você for comigo. Sabe o que ele viu na vida dela? Presença de Deus, cara. Você pode achar que esse homem foi covarde, mas esse cara não foi. Ele pode ter sido covarde até então. Ele estava ocultando do papel dele até então, mas quando ele decidiu, que ele falou assim: eu vou, se você for comigo, ele foi inteligente e esperto. Sabe por quê? Porque ele viu a presença de Deus na vida dela. Ela só tinha 90 anos só. Você acha que ela ia ajudar ele? Ela ia fazer o quê? Matar quantos? A presença de Deus estava na vida daquela mulher. E ele falou: eu vou se você for comigo. E ele foi inteligente e estrategista, porque senão ele não tinha parado lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé.
tá? Ele não é bobo, não. Era bobo até então, frouxo, fraco, porque não se posicionava. Cadê o seu escudo? Estava escondido. Cadê a sua espada? Estava escondido. Mas um dia ele resolveu ouvir a voz de Deus. E Deus moveu através da vida desse homem. Lembra que eu falei, o nome Jael significa com discernimento, né? Com discernimento, com entendimento. Tem um versículo aqui que quando eu li, eu falei, meu Deus, eu levantei, rodei, dei 3 pulinhos, sentei de novo. Brincadeira, não fiz nada disso. Mas quando eu li isso aqui, gente, eu fiquei doido. Eu pensei assim, Deus, que coisa linda isso aqui. Porque lá está falando das tribos que não foram lutar com o povo de Israel, tá? Tinha umas tribos que não foram lutar, mas falou das tribos que foram. E entre as tribos que foram, estava quem? Os filhos de Issacar. Aí que é o rolo. Quem é os filhos de Issacar? Os filhos de Issacar é o mesmo que lá na frente eles vão entrar junto com o rei Davi. Eles eram da tribo de Issacar. Sabe quem que eles eram? Eles eram os homens que tinham, eles tinham discernimento dos tempos. Aqui tinha o rei que chamava com discernimento. Deus levanta, chama para ir com Baraque, uma tribo inteira, os filhos de Issacar, os homens, tudo tinha discernimento e conhecia os tempos, cara. Os homens eram estrategistas, eram os caras que falavam assim, ó, pode ir desse lugar aqui que vai dar certo, e os caras iam. Ó, lá se eles for, vai atolar, vai aqui que debaixo daquele mato ali está tudo seco. Aí vinha o povo de Israel, passava, ó, e a poeira levantava. Enquanto isso eles estavam lá. O céu estava abrindo em cima deles, a chuva estava descendo, e os 900 carros de alta tecnologia estava sendo que atolado, de nada adiantou, porque quando Deus quer fazer, Ele coloca ao seu lado homens com discernimento, homens que sabem discernir o tempo. Meu Deus, isso é muito forte. Vamos caminhando para o final. Vou pagar Coca-Cola para você. Mas existe graça também para nós. Ei Deus, que lindo. Não existiu só graça lá para o povo, existe para nós também. Olha só, você pode estar aparentemente fraco, mas se você der ouvido à voz do Senhor, Ele vai colocar do seu lado pessoas que vão te inspirar, te encorajar. Vão falar com você, você é o cara. Pega essa arma aí e vai. Só vai. Pessoas que vão chegar lá no seu negócio e vai falar assim, ó, tive uma visão contigo. Como é que foi? Cara, eu vi que isso aqui, esquece onde você está trabalhando aqui. Esquece esse lugar aqui. Deus vai te dar um lugar novo, vai ser tudo ampliado. Ó, eu vi Deus com vários funcionários. Cara, que lindo aqui. Olha só. Deus vai te dar vários funcionários que vai trabalhar com você. Você está operando essa máquina e você não vai operar mais, você vai só administrar aqueles que vão estar operando para você. O seu negócio vai ser ampliado. Ei, são pessoas que Deus levanta para andar com você, para te esticar, para falar que você vai, você pode, você consegue. São pessoas, homens e mulheres de Deus, que Deus coloca diante de você para falar assim com você vai conseguir. Para de acreditar naquela mentira que Satanás, o inimigo da sua... Ei, o inimigo é Satanás, mas muitas das vezes o inimigo é você mesmo. Às vezes o Satanás está levando culpa, mas ele não tem culpa. Às vezes o inimigo é você mesmo, porque você mesmo se paralisa. E é preciso você se posicionar. É só ouvir e obedecer. Mas essas são as mentiras de Deus, de Satanás. Mas Deus tem para nós as verdades. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí?
Deus ainda hoje Ele faz sem precisar de unanimidade. Deus move o reino espiritual para cumprir o propósito dele. E a terra estremece, e o céu se abre, e a chuva vem, e o inimigo fica envergonhado, e ele se move. Não adianta você ficar paralisado em cima do monte com medo da tecnologia do inimigo, tá? As estratégias de Deus, ela sempre vai vencer as estratégias do inimigo. Sempre. Deus escolhe aqueles que assentam no lugar de segurança. Lembra lá das árvores? Lembra? Gente, uma guerra, ela foi travada já, para que hoje a gente se posicionasse como um agente criador de Deus. Uma batalha foi travada. E essa batalha, ela foi travada lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu, sabe? Só que ainda hoje, existem guerreiros, homens de Deus, mulheres de Deus, que estão debaixo de um jugo, estão deixando de se posicionar, estão deixando de viver aquilo que Deus tem para eles, porque estão assustados com o tamanho da potência do inimigo, que muitas das vezes é Satanás, muitas das vezes é sua própria visão, sua própria maneira de encarar a vida, os propósitos de Deus. É muito para mim, não dá para mim viver isso não. Eu orar por cura por alguém, não rola não, porque isso não é comigo não consigo não. Eu transmitir o amor, nós falamos no início lá que hoje eu ia ter um encontro com amor, né? Para quê? Só para eu ser cheio e levar isso para lá? Não levar nada. Não tem jeito não. Mentiras. São fortalezas, sofismas, que nós não podemos acreditar nelas, porque nós somos imparáveis. Sabe, olha só, aquele que muitas vezes quer nos parar, a gente acha que ele tem poder. Lembra do inimigo, do povo lá? É muita tecnologia, 900 carros de ferro. Mas a gente acha que ele tem poder, mas ele não tem. Não precisa de abrir. Em Apocalipse 1, versículo 17 e 18, vai falar assim: E eu, quando eu vi cair a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tendo as chaves da morte e do inferno. Quem que é esse? É Jesus. É aquele que vai por nós. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Então aquele que muitas vezes quer te parar, aquele que quer te paralisar, nem a chave da casa dele ele tem. Porque está com Jesus, as chaves do inferno. E gente, isso precisa ser realidade na nossa vida. Isso precisa mexer com nós. Isso precisa nos mover. Nós precisamos acreditar nessas verdades. Ainda hoje Deus levanta homens e mulheres, sabe para quê? Para mudar a sorte dessa geração. Lembra que eu falei que aquela geração lá, ela parou de ouvir a Deus, porque Josué morreu. Os líderes que conheciam aquilo que Deus tinha feito na vida do povo, morreu. O que acabou? A história morreu. Mas você é um agente criador de Deus. E Deus quer te levantar. Sabe para quê? Para plantar sementes nessa geração. Sementes de quê? Sementes do amor de Jesus.
Sabe para quê? Porque o sacrifício dele lá na cruz não seja em vão. Talvez a gente até hoje ficou paralisado. Talvez você, homem e mulher, e agora não tome só a palavra de, não seja Baraque só um homem, mas se coloque você, mulher, também no lugar de Baraque. Talvez até hoje, com perdão da palavra, você foi um frouxo diante daquilo que Deus tem para você viver. Talvez até hoje você ficou paralisado diante daquilo que Deus tem para você. Mas no capítulo 5 tem um versículo que fala assim: desperta, Débora, desperta. Essa história foi contada depois da batalha. Então esse desperta, Débora, não era para Débora, era para que a história ficasse registrada e ficasse esse aviso assim, ó: desperta, Débora, desperta, Débora, Deus quer te usar, desperta, Débora, desperta, Débora, Deus quer te usar, desperta, Débora. Débora foi colocada, sabe, por mãe de Israel. O mesmo capítulo que a gente leu está falando isso. Só que não fala de filhos biológicos não, tá? Mas sabe por que ela foi colocada como mãe de Israel? E se você ler lá, vai estar escrito exatamente esse termo. Porque Débora, na altura dos seus 90 anos, influenciou uma geração. Ela marcou uma geração. Ela mudou a história de uma geração inteira. Eu creio que Deus vai te dar palavras de sabedoria, igual Ele deu para Débora, igual Ele deu para Jael, sabe? Ele vai mover você, vai te dar a coragem de Baraque, vai colocar pessoas de Deus, inspiradas por Ele, no seu lado, para que você chegue até onde Ele tem para você.